Brasília. A inteligência do Exército não viu. Trazer aqui rapidinho de volta o Alisson. O Alisson estreia aqui, reestreia também, né? A coluna dele, direito. Eu aqui de novo. Dei uma saidinha, voltei, quero te parabenizar. Aliás, o Manuel Mota, eu estava ouvindo aqui a fala dele, super importante, super esclarecedora, e obrigado, João. Esse espaço aqui é muito necessário. E obrigado aí, Dioclésio. Um grande abraço, Dioclésio. É um cabra retado. Se anime, cabra. Lembrando aí que quem não conhece, acompanha aí nas redes sociais o programa Canta Nordeste. Dioclésio informou gerações, e uma delas fui eu, né? Uma das pessoas formadas. Muito bem. Então, vamos então à coluna Direito à Cidade. Não sei nem ainda qual o tema que você vai... Na verdade, o João pega a gente aqui, e eu pego o João também, devolvo o troco aí, às vezes, a queima-roupa, né? Na verdade, a ideia do Direito à Cidade vem de um livro que eu li sobre Le Bré, né, um francês, e ele falava sobre a ocupação da cidade pelos movimentos sociais, né? E que é uma coisa, que é um movimento democrático, que é um movimento de diversidade e, logicamente, é coletivo, né, a sua essência. E conjuntamente aqui no Brasil, eu me alinho, né, como o professor José Geraldo falou, ninguém se filia ao direito achado na rua, né? Então, assim, eu leio muitos estudos e as pessoas que também têm essa manifestação aqui, que comunga com o direito à cidade, que é o direito achado na rua, né? Que também vai falar isso, vai falar sobre o direito, que o direito não é uma coisa colocada por alienígenas, né? Na verdade, faz parte de uma construção social, e quando a gente vai empoderando os movimentos sociais, a população de uma forma geral, a gente vai cada dia mais conseguindo mais representatividade, e que quem está ocupando e quem ocupa os espaços de poder, de fato, tenham mais a cara do povo, a representatividade do povo. Então, o direito à cidade e o direito achado na rua vão nesse sentido. E eu tive a possibilidade de escrever na nona edição do Direito Achado na Rua, que era uma crítica ao direito urbanístico, e eu falei da capoeira como ocupação dos espaços públicos também, né? A capoeira que a gente conhece hoje ela aconteceu, ela é um fenômeno urbano, mas há de se convir que hoje, né, e eu que como um capoeira também, a gente nunca deixa de ser, a gente percebe que onde se tem muitos trabalhos de capoeira, acontece em ruas, em becos, em lugares antes até considerados baldios, e quando se começa a prática da capoeira, existe uma revitalização ali daquele espaço. Sem falar que a capoeira, pela sua própria história, ela se comunica com outras artes, né? Seja o rap, seja o grafite e outras questões. Mas não é sobre, especialmente, não é sobre só isso que eu queria falar hoje no Direito à Cidade, mas, na verdade, eu queria, João, falar sobre Luiz Gama. Aí você fala assim, mas, Alisson, você quer me quebrar, né? Como assim, Luiz Gama, você começou falando da capoeira? É porque eu conheci e tive a possibilidade de conversar presencialmente com um dos maiores pesquisadores do Luiz Gama aqui no Brasil, que hoje está fazendo um trabalho, fazendo seu pós-doutorado na Alemanha, em Frankfurt, e ele é uma das pessoas que lê, um dos maiores pesquisadores que eu conheço sobre Luiz Gama, né? Então ele está construindo essa biografia e assim, o Luiz Gama era um intelectual, quer dizer, o Luiz Gama ele foi jornalista, um articulista, enfim, não é? Um jornalista porque ele escreveu, não é? Ele foi um poeta também porque ele deixou contribuições para a literatura. Ele foi um jurista, onde a gente pode ainda vasculhar. Infelizmente, nem tudo está devidamente preservado, mas ações dentro do judiciário do advogado Luiz Gama. Mas Luiz Gama nasceu na Bahia em 1830, né, até os 12, 13 anos viveu lá, onde foi vendido pelo seu pai,
que é outro braço que vale nossa atenção a gente contar a história, mas ele era filho de uma mulher que participou da revolta dos Malês, né, e que alguns historiadores citam que ela foi punida por conta disso, né, e o Luiz Gama perdeu o contato também. Mas o Luiz Gama advogado, o Luiz Gama poeta, o Luiz Gama jornalista também era capoeira. Isso é interessante, porque ele nasceu na Bahia e no período que ele nasceu não haviam escolas propriamente ditas de capoeira como a gente conhece hoje. Os tios, que nem sempre tinham uma relação sanguínea, passavam o ensinamento da capoeira como uma defesa, às vezes como uma legítima, né? Ensinando a se defender da adversidade, das brigas, enfim, dos valentões. Então, os tios, que remete muito a essa questão da ancestralidade, lembrando a cultura africana, indígena, brasileira também, aonde o tio ensinava, um tio que não era do sangue, mas era uma pessoa da comunidade ali, o ensinava alguns movimentos aí da capoeiragem como defesa. Então, o Bruno Rodrigues Lima, ele tem um documento onde ele fala isso, ele fala assim que eu vou ali com o meu mestre, vou ali com com meu tio ali aprender a arte da capoeira. Então, João, minha provocação é que a gente estude mais o Luiz Gama, que também, além de tudo que eu citei aqui, ele foi um importante abolicionista, não é? E que recentemente ele recebeu um título de doutor, de advogado, não é? Porque muitos historiadores se referem a Luiz Gama como Rábula, não é? Mas, na verdade, conversando com o Bruno, na verdade, mesmo antes desse reconhecimento pós-mortem recente da OAB, que tem a sua importância, logicamente, de fato, Luiz Gama sempre foi advogado e os documentos que retratam a sua militância no direito sempre o tratou como um advogado e o advogado dos escravos, porque ele teve diversas ações em defesa de pessoas que estavam naquele processo de escravidão no Brasil, que foi terrível, né? Terrível, e que teve fases, né, que hoje quando a gente fala uma lei do ventre livre, quando a gente vê lei do sexagenário e outras leis que, na verdade, dentro do processo de escravidão, ao invés de uma sociedade olhar para essa monstruosidade que foi a instituição da escravidão no Brasil e abolir de forma forte e rápida, tentou-se, e aí seria outro momento para falar, foi tentando fazer de uma espécie de forma gradativa, até institucionalmente, em 1822, 13 de maio, estabelecer essa Lei Áurea, Lei Ouro, né, que aboliu a escravidão, que de fato tem a sua importância, mas a gente sabe que não houve uma inclusão social, não houve um direito de transição, não é, para as pessoas que estavam nessas condições de escravizados, não é? E por isso o movimento negro instituiu 20 de novembro, simbolizando não só Zumbi dos Palmares, mas principalmente Zumbi, mas Dandara, Cutirene e todos os quilombolas aí que resistiram contra a escravidão. Então, meu amigo João e nossos colegas que assistem, homens e mulheres, brancos, negros, pretos, enfim, todos, todas, todes, não é? Faz-se necessário que a gente resgate essa biografia do Luiz Gama em todas as suas vertentes aí, seja jornalista, poeta, literato, não é? Abolicionista e capoeira. Então, eu até faço uma boa provocação aos meus colegas da capoeira, que capoeirista, capoeira ajudou na formação política do Brasil também. Então, todo grande mestre de capoeira é um griot. E todo grande mestre de capoeira, hoje,
deveria também refletir historicamente a sua ancestralidade, saber que de tantas perseguições que a capoeira teve, hoje a gente tem que defender a democracia, hoje a gente tem que defender a liberdade, hoje a gente tem que defender uma capoeira inclusiva, como eu sei que tem excelentes mestres que fazem isso. Então é isso, João, você me bota para falar e eu faço uma tempestade de ideias aqui, mas tomara que isso estimule alguém aí, mais do que confunda. Você está sem voz, meu amigo. Jamais deixem te calar. Nem você próprio. Sério. Mas pode deixar que eu contenho você, sabe? Foi maravilhosa a sua explanação, muito bom aqui a reestreia da coluna Direito da Cidade. Você fez uma pincelada inicial, né, sobre a questão do direito à cidade, como surgiu, e aí trouxe o tema central, Luiz Gama, que, aliás, ficou muito em evidência aí com o nosso ministro de Direitos Humanos, que é presidente do Instituto Luiz Gama. Eu quero aqui chamar a minha querida amiga Paula Regina Gomes, antes de dispensar o Alisson Lopes. Quanto tempo a gente não se encontrava, né? Os três, né? Só virtualmente mesmo. É verdade. Inclusive, olha, eu sou sem educação, mas tudo bem. Antes da Márcia falar ali, eu conheci a Márcia nos movimentos sociais e tantas ações que que ela é engajada, mas como no começo da manhã aqui nós falamos com a doutora Márcia de Alencar, quem fez esse link também e que me possibilitou participar desse conselho, de algumas formações, enquanto a secretária de Segurança era a Márcia, foi a socióloga Paula Gomes aí. Então eu agradeço, né, porque mais do que poder me colocar nesse lugar de estudo e de pensar da sociedade, fez com que hoje a Márcia de Alencar fosse uma amiga minha. Então, muito obrigado aí, Paula. Valeu.